A história começa com a viagem de Maria e José, na qual José conduzia um jumento pelo deserto, trazendo Maria consigo até chegarem a Belém. Ao chegarem lá, não encontraram lugar nas hospedarias, e por isso Maria acabou dando à luz a Jesus em um estábulo. À luz da Bíblia, até que ponto isso é verdade? Após alguns estudos a respeito do advento do Natal, nos meus estudos observei fatos despercebidos a respeito do nascimento de Jesus e dos magos, contidos na Bíblia, um pouco diferente do que conhecemos. Vamos à história. Todos nós conhecemos como se deu o nascimento de Jesus. Começa lá atrás com a aparição de um anjo a Zacarias, que por ter sido tirado em sorte, estava oferecendo incenso no templo, no turno de Abias. Iria ter um filho e seu nome seria João. Por duvidar do anjo Zacarias, ficou mudo até a criança nascer. Lucas 1:8-21. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículos 26 ao 38, temos a anunciação do anjo do Senhor a Maria, em que ela conceberia um filho. José, que era um homem honrado, estava pensando em uma forma de terminar com Maria. Mas um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria com a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Pelo anjo, Maria também tem conhecimento de que sua prima, Isabel, estava igualmente grávida. E assim, Maria, saindo de Nazaré, na Galiléia, foi até Ain Carim, na Judéia, onde morava Isabel, sua prima, no intuito de proteção e ajuda mútua, e como estava grávida e o seu filho não era de José, pela lei judaica era considerada adúltera e corria o risco de ser apedrejada. Foi quando um censo ordenado pelo imperador romano, César Augusto, em que todas as pessoas deveriam retornar à sua cidade de origem, a fim de alistar-se. José, sendo descendente da linhagem do rei Davi, teve que voltar para Belém, o seu lugar de origem, a cidade de Davi, junto com Maria. Não há indicações de que Maria deveria também alistar-se. Lucas 2:4. A jornada de Nazaré para Belém era longa e perigosa, especialmente para Maria, estando grávida e perto de dar à luz. Quando estavam para voltar, José, sabendo como o deserto era muito perigoso, providenciou a se juntarem a uma caravana com segurança e companhia durante a viagem, o que era comum quando se pretendia viajar pelo deserto. Vemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5. Maria tinha pressa de voltar. Ela realmente esperava que sua caravana não fosse atacada pelos que espreitavam nas sombras e nas cavernas das montanhas. Há vários relatos de caravanas registrados na Bíblia. A venda de José para a caravana dos comerciantes midianitas, Gênesis 37, 25-27. A fuga noturna de José Maria e Jesus de Belém para o Egito, Mateus 2, 13-23. Embora a Bíblia mencione parentes de Jesus em Nazaré, há indícios de que José possuía laços familiares fortes em Belém. Eles chegaram em Belém com antecedência, pois Belém estava cheia de pessoas que também haviam ido para o recenseamento. É bastante provável que tenham se hospedado na casa de parentes de José, já que era a cidade de sua família e descendência. Como lemos em Lucas 2, 4, 6, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e linhagem de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto dela. Após o nascimento de Jesus, eles permaneceram ali por algum tempo, antes de fugirem para o Egito e posteriormente retornarem a Nazaré. Em Lucas 2,7 lemos: Deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nas versões ARC, ARA, NAA, NVI, lemos que como não havia lugar para eles na hospedaria. Porém, é necessário ver o significado desta palavra hospedaria. Vejamos agora referente a esta palavra hospedaria. Esta palavra hospedaria, no grego é kataluma, que neste contexto se refere a um quarto de hóspedes numa casa. A outra variação é pandokeion, que é uma estalagem ou pousada pública para viajantes, como na parábola do bom samaritano.
No caso do nascimento de Jesus, Lucas usou cataluma, indicando que não havia lugar no cômodo de hóspedes da casa. Ele também usa essa mesma palavra cataluma, aposento, mais tarde, onde se refere claramente a um quarto de hóspedes, e não a uma estalagem. Curiosamente, as versões árabe e siríaca do Novo Testamento, que refletem mais um contexto do Oriente Médio, nunca traduziram cataluma como significando uma hospedaria, mas sim como um quarto de hóspedes. Como aponta Kenneth Bailey, um estudioso do Oriente Médio e do Novo Testamento, essa tradução da palavra como estalagem é um produto de nossa herança ocidental. A referência é simplesmente ao espaço. O que Lucas está nos dizendo é que não havia espaço suficiente para eles no quarto de hóspedes. As evidências linguísticas mostram que Lucas usou o termo cataluma não para se referir a uma hospedaria, mas sim ao quarto de hóspedes. Aliás, o quarto de hóspedes. O artigo definido é usado de uma casa específica. Em Lucas 22:11, novamente ele se refere a essa mesma palavra, cataluma, aposento, um quarto, e não a uma estalagem. Jesus disse aos seus discípulos: Então direis ao dono da casa: O mestre vos pergunta: Onde é o aposento, cataluma, onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? As casas mais humildes de Belém, na época de Jesus, eram muito simples. Eram divididas em 2 pavimentos. O superior, chamado de cenáculo, era o local onde a família comia e dormia, sendo conhecido como espaço de hospedagem, ou cataluma, em grego. No pavimento inferior, havia um cômodo utilizado para o armazenamento de alimentos e também reservado para hóspedes. Ao lado ficava a cocheira, onde ficavam os animais. José buscava a privacidade com Maria na hora do parto, e sabendo que na tradição judaica que sangue da mulher decorrente do parto tornaria a todos impuros, e como o quarto de hóspedes estava cheio, José então buscou o quarto dos pastores na parte inferior da casa, onde os pastores que pediam abrigo podiam dormir. Era tipo um cômodo com uma manjedoura na ponta onde os animais se alimentavam. Jesus nasceu ali, na manjedoura, para mostrar que ele veio para todos. Ao nos perguntarmos a respeito de toda esta história que conhecemos hoje e que é contada de geração a geração, de onde vem? Sua origem vem do livro apócrifo de Tiago. No texto, mostra que José tinha filhos, era viúvo e teria casado com Maria, com o objetivo de dar-lhe proteção e para que ela não ficasse sem marido. Embora não canônicos, foram muito influentes na formação da devoção e dos dogmas marianos na Igreja. Estes textos, escritos no século II ou depois, fornecem detalhes adicionais, como a perpétua virgindade de Maria e o nascimento numa gruta, que se tornaram parte da tradição popular e da arte cristã, especialmente no Ocidente medieval, através de séculos de tradição cultural e artística. Na continuação de nossa história, após a concepção na manjedoura, temos o encontro com os magos do Oriente, que, como nos é retratado, eram 3 reis magos. Porém, na Bíblia não há nenhuma referência se eram 3 e não os identifica como reis. A principal referência bíblica sobre os magos do Oriente está em Mateus 2, de 1 a 12. O Evangelho de Mateus relata: Eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Sabe-se que podem ter sido astrólogos ou astrônomos, já que seguiam uma estrela, ou pessoas de grande sabedoria e cuja origem não é esclarecida. Poderiam ser persas, caldeus ou árabes. Como vemos, Mateus fala de magos e não de reis. O título de reis viria apenas no século III, quando os cristãos primitivos, já sob influência do helenismo e futuramente da romanização da fé. A visita dos magos é considerada um cumprimento da profecia do Antigo Testamento que está em Miqueias 5:2, na qual diz que o rei de Israel viria de Belém. E em Mateus 2, 1 a 12, os reis das nações viriam adorar o Messias. Teria sido Tertuliano de Cartago, nascido em Alexandria, Egito, que no século III indicou 3 reis magos,
confirmado depois por Tertuliano, 160 a 220 d.C., autor cristão nascido em Cartago, e no século VI por Cesário de Arles, 470 a 543, monge em Lerins e bispo de Arles. Nos primórdios foram representados nas pinturas das catacumbas 2 reis magos e até 4, e mesmo 12 pelos sírios, estabelecendo uma relação com as 12 tribos de Israel. A Bíblia não menciona os nomes dos 3 reis magos. A tradição católica os nomeou como Gaspar, Baltazar e Melquior, ou Belquior, mas não há nenhum registro bíblico desses nomes. Só depois de cerca de 800 anos após o nascimento de Cristo, os nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar aparecem pela primeira vez nos mosaicos da Basílica de San Apolinare Novo, em Ravenna. A tradição cristã adotou esses nomes, sendo posteriormente popularizados em representações artísticas da Epifania, ou Festa de Reis, a festa cristã que celebra a visita dos magos a Jesus. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia não faz referência aos nomes dos magos, portanto, suas identidades permanecem um mistério. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Mateus 2, versos 7 e 9. A crença popular muitas vezes associa a visita dos magos à cena da manjedoura imediatamente após o nascimento. No entanto, estudiosos bíblicos sugerem que Jesus poderia ter entre alguns meses a 2 anos de idade quando os magos chegaram a Belém e o encontraram em uma casa, não mais na manjedoura. Isso possivelmente em decorrência da distância que percorreram até encontrarem com o menino Jesus. As estimativas variam bastante, deste encontro de alguns meses a mais de 1 ano, por isso não se tem um tempo preciso. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Mateus 2, 12. O rei Herodes, ao se sentir enganado pelos magos, ordenou a matança de todos os meninos de Belém e arredores de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Mateus 2,16. Temos aqui uma pista de que Jesus não estava mais na manjedoura. Herodes não mandou matar as crianças recém-nascidas ou de colo. Como se vê, Mateus não dá referência aos magos como reis, e também não cita seus nomes nem de onde eles eram, e sequer afirma que eram 3, somente uns magos. Na maioria das histórias e imagens que conhecemos sobre o nascimento de Jesus, é retratada sempre conforme a tradição cristã ocidental, mostrando Maria, José e o menino Jesus em uma manjedoura, cercados por pastores, os reis magos, anjos e animais, em um estábulo simples iluminado por uma estrela brilhante no céu. Temos hoje a tradição de montar os presépios e árvores de Natal, que são uma das mais antigas tradições natalinas. Mas onde se liga isso com a história de Jesus? Bom, isso vai ficar para um outro vídeo. Deus abençoe e Feliz Natal com Jesus!